Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje, aliás, essa semana vocês estão com novidade, né? Vocês começaram aí com as aulas da escola, né? Esses negócios aí virtual, online. Como é que estamos aí? Tá bacana? Tá legal esse negócio? Depois vocês me contam. Hoje a gente vai fazer uma aula um pouco diferente. Eu não vou seguir o módulo, não. Vocês fizeram um simulado aí no dia 30 e hoje a gente vai fazer a correção. Tanto hoje quanto na aula da quinta-feira, nós vamos fazer correção de simulado, porque são 15 questões, então não vai dar tempo da gente fazer tudo em uma aula só, porque senão vai ficar muito extenso. Então eu dividi aqui, fui vendo as questões e o conteúdo e procurei dividir elas em álgebra e geometria. E hoje, como é aula de álgebra, a gente vai corrigir as questões do simulado de álgebra. Então a gente vai pegar aí a parte de matemática, nós vamos começar na questão 16, que é uma questão de álgebra. Então, quem não tiver com o simulado, dá uma parada no vídeo, pega o simulado para acompanhar a resolução, que é uma oportunidade de vocês verem as questões que vocês erraram, como seria a forma correta de fazer, e as que tiver acertado, ótimo também, vai que eu faço de um jeito diferente, aprende uma coisa nova. Mas vamos lá, questão 16, ela fala assim: em um grupo de 200 estudantes, 98 são mulheres, das quais apenas 60 não estudam comunicação. Se do total de estudantes do grupo, somente 60 estudam comunicação, o número de homens que não estudam essa disciplina é. Então, quer saber o número de homens que não estudam comunicação. Então, vamos lá. Primeira coisa, falou que é um grupo de 200 pessoas. 200 estudantes. 98 são mulheres. Então, 98 mulheres. 200 estudantes. Se são 98 mulheres, obrigatoriamente nós vamos ter 102 homens, correto? 102 homens com 98 mulheres vão gerar 200 estudantes. Seguindo aí fala, dessas 98 mulheres ali, ó, apenas 60 não estudam comunicação. Então 60 não estudam, eu vou tirar essas 60. Menos 60 mulheres. 98 mulheres menos 60 mulheres, ou seja, 38 mulheres estudam comunicação. Se do total dos estudantes, dos 200, 60 estudam comunicação. 60 alunos fazem comunicação, juntando homens e mulheres. Eu acabei de descobrir que 38 mulheres fazem comunicação. Então, dessas 60 aqui, olha, 38 são mulheres. 60 pessoas menos 38 mulheres geram 22 homens, correto? Porque 38 mais 22 dá 60. Então, tem 22 homens estudando comunicação. Mas eu quero saber os que não estudam comunicação. No total são 102 homens. Se 22 estudam, para eu descobrir quem não estuda, é só eu subtrair. Então, 102 homens menos 22 homens estudantes de comunicação vão gerar 80 homens que não estudam comunicação. Então, essa aqui é a nossa resposta. 80 homens que não estudam comunicação. Isso é a letra B aí do simulado. Então, a questão 16 é a opção B. Agora a gente vai fazer a questão 18. Questão 18. A questão 18, ela fala o seguinte, deixa eu virar aqui. No diagrama abaixo, as figuras A, B e C representam conjuntos de indivíduos com uma determinada característica. Não falou qual característica que é, não. Uma determinada característica. Todo indivíduo que possui a característica A está representado dentro do conjunto A. E quem não tem a característica está fora. Analogamente, amo essas palavras, analogamente estão dentro de B todos os que têm a característica B.
E dentro de C, todos os que têm a característica C. Então, obviamente, quem está dentro do conjunto A tem a característica A, quem está dentro do conjunto B tem a característica B, quem está dentro de C tem a característica C. E aí tem a imagem aqui, ó. Conjunto A, conjunto B e conjunto C. A, B e C. E aí está colorido aqui, aqui e aqui embaixo também. Ó. Então essas partes estão coloridas e as interseções aqui estão brancas aí na figura de vocês. Neste caso, a região sombreada, a região colorida, indicará todos os indivíduos que não têm nenhuma das três características. Gente, uma pessoa que não tem característica A, não tem característica B, não tem característica C, ela vai estar onde? Ela vai estar aqui fora. Ah, não tem nenhuma das características, ela vai estar fora. Então, não vai estar na região colorida. Então, não é a letra A. Tem pelo menos uma das três características. Se a pessoa tiver pelo menos uma das três características, vocês têm que ficar atento a isso. Pelo menos significa que ela pode ter uma, duas ou três características. Falou pelo menos, ou seja, o mínimo. O mínimo é ter uma característica. Quem está na região colorida tem uma característica, especificamente. Porque se ela tivesse duas, ela estaria aqui, aqui ou aqui. Se ela tivesse as três, ela estaria aqui. Agora, quando a frase fala tem pelo menos, significa que pode ser uma pessoa que esteja aqui fora, nessas interseções ou até mesmo aqui no meio. Porque ela vai ter, no mínimo, uma, né? Pode ter que tenha mais, mas não é o caso. Então, não é a letra B também. Na letra C fala, tem apenas uma das três características. Essa é a nossa opção correta. Então, a opção correta aqui, ó, é a letra C. Por quê? Quem está nesse pedaço aqui, olha, tem qual característica? A. Então, apenas uma. Quem está neste pedaço aqui tem a característica B e só a B. E quem está aqui embaixo tem a característica C e só a C. Ou seja, são pessoas que têm apenas uma característica. Não tem duas e não tem três. E também não tem nenhuma, tem uma delas, especificamente. Então, a opção correta é a letra C da questão 18. Essa aqui é uma questão que nem tinha cálculo, era só fazer a análise e a interpretação mesmo do gráfico aqui do conjunto. Agora a gente vai fazer a 20. A questão 20, achei. Fala assim, ó, uma pesquisa foi realizada com alguns alunos da FATEC São Paulo sobre a participação em um projeto de iniciação científica, o PIC, e a participação da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Dos 75 alunos entrevistados, 17 não participaram de nenhuma das atividades. 36 participaram da SBPC e 42 participaram do PIC. Nessas reuniões, o número de alunos entrevistados, nessas condições, o número de alunos entrevistados que participaram do PIC e da reunião SBPC é. Então, quer saber o número de pessoas, de alunos, que participaram das duas coisas ao mesmo tempo, PIC e SBPC. Então, vamos lá. O que falou aí? Que são 75 alunos. Foram 75 entrevistados. E aí, de cara, falou que dos 75 entrevistados, 17 não participaram de nada. Então, eu vou retirar esses 17. 75 menos 17 nos geram 58. Então, apenas 58 participantes aí nas duas atividades, né? Ou em uma delas, mas assim, que participou de alguma coisa. São 58. Seguindo aí no texto, fala o seguinte, que
36 participaram do SBPC e 42 participaram do PIC. Vamos fazer o seguinte aqui, olha. 36 no SBPC mais 42 no PIC. Participantes de SBPC e 42 de PIC. Juntando ali, 6 mais 2, 8, 3 mais 4, 7. 78 pessoas. Isso é engraçado. A gente descobriu que só 58 participaram. 78 participantes significa o quê? Que nesse número aqui, olha, tem participante repetido. Se você pegou a lista do PIC, do SBPC, tinha 36 nomes. Na lista do PIC tinha 42 nomes, só que tem nome repetido. Tem nome de gente que estava aqui nessa lista e que estava nessa lista também. É uma pessoa só que ela participou das duas coisas. Eu não posso contar o nome da mesma pessoa duas vezes. Então, o que eu vou fazer? Se tem 78 contando os repetidos e são 58 sem repetir, eu vou subtrair. 78 pessoas com repetição menos 58 pessoas sem repetição. 78 menos 58, 20 pessoas repetidas. Então, tem 20 nomes repetidos ali. Esses 20 nomes repetidos são os nomes das pessoas que participaram das duas reuniões. Ou seja, quantas, nessas condições, o número de alunos que participaram do PIC e do SBPC, que sigla, é 20, que dá a opção D aí. 20 pessoas que participaram das duas reuniões, certo? 22 agora. A 22 fala assim, olha, após um exame médico realizado em crianças de uma aldeia indígena na Amazônia, o resultado foi o seguinte, e tem aí uma tabela para vocês com sintomas e o número de crianças com cada sintoma. Calafrio, febre alta, tosse, calafrio e tosse, calafrio e febre alta, tosse e febre alta e os valores aí. Apenas 3 crianças apresentaram os 3 sintomas ao mesmo tempo. Então, o número de crianças que apresentaram somente um sintoma é igual a questão de conjunto, né? Então, a gente sempre vai para o diagrama que é para facilitar a vida da gente. Então, eu tenho aqui calafrio, que eu vou representar por C, febre alta e a tosse. São os 3 sintomas. Calafrio, febre alta e tosse. Começo sempre pela interseção. São 3 crianças que apresentaram os 3 sintomas. Então, aqui no meio eu tenho 3 crianças. Agora, vamos pegar pela tabela. Vamos olhar agora pelas outras interseções aqui, ó. Quem teve calafrio e tosse? Quem teve calafrio e tosse está aqui. Falou na tabela que são 7 crianças. 7 crianças nessa interseção. Já tem 3, faltam 4. Beleza. Agora, calafrio e febre alta. É essa interseção aqui. Foram 10 crianças com calafrio e febre alta. Já tem 3, falta 7. Tosse e febre alta. Quem está aqui? Tosse e febre alta foram 12 crianças. 12 crianças, já tem 3, faltam 9. Então, completei as interseções, certo? Agora, vamos para os demais sintomas. Foram 40 crianças com calafrio, ou seja, tem que ter 40 aqui nesse círculo. 7 com 3, 10, com mais 4, 14. 40, eu já tenho 14 dentro do círculo, faltam 26. 26, com mais 10, 36, com mais 4, 40 crianças com calafrio. Agora vamos na febre alta. Pela tabela aqui foram 45 crianças com febre alta. 7 com 3, 10, com mais 9, 19. 7, 3, 10, 19. Para 45 faltam 26. 26, 36, com mais 9, 45. Fechou aqui a febre alta. Agora vamos na tosse. Tosse foram 48. 9 com 3, 12. 12 com 4, 16. 48 descontando 16,
32 crianças que tiveram apenas tosse. Preenchi meu diagrama, agora é só falar a resposta. Qual que é a pergunta? Qual o número de crianças que apresentaram um sintoma apenas? Ou calafrio, ou febre alta, ou tosse. Quantas crianças tiveram só calafrio? 26. Quantas tiveram só febre alta? 26. Quantas tiveram só tosse? 32. Então, se eu quero um dos sintomas apenas, eu vou somar 26 mais 26 mais 32. 26 mais 26 mais 32. 6 e 6, 12, com mais 2, 14. Vai 1. 2 e 2, 4, com mais 1, 5, com mais 3, 8. Então, foram 84 crianças com apenas um dos sintomas. 84 é a nossa opção C. Certo? Agora vamos na 24. Deixa eu conferir aqui. Isso. Questão 24 agora, hein? A questão 24, ela fala o seguinte. Em uma enquete com 500 estudantes sobre a preferência de cada um dos 3 diferentes tipos de suco, laranja, manga e acerola. Então, perguntaram-se aí para 500 estudantes qual suco eles preferiam. Chegou-se ao seguinte resultado. 300 estudantes gostam de suco de laranja, 200 gostam de suco de manga, 150 gostam de suco de acerola, 75 gostam de suco de laranja e acerola, 100 gostam de suco de laranja e manga e 10 gostam dos 3 sucos e 65 não gostam de nenhum dos 3. Novamente, uma questão sobre conjuntos. Então, quais são as opções aí? Sucos de laranja, manga e acerola. Laranja, manga, acerola. Então, vamos lá. Começando por onde? A gente sempre pega o texto aí de trás para frente que vai ficar mais fácil. Falou que 65 não gosta de suco. Se não gosta de suco, vai ficar do lado de fora aqui, ó. 65 está do lado de fora, que eles não gostam de nada. Aí falou que 10 gostam dos 3, então os 10 aqui no meio, para começar a minha interseção ali. 100 gostam de suco de laranja e manga. Laranja e manga é essa interseção aqui, são 100. Já tem 10, falta 90. 75 gostam de laranja e acerola, então é essa interseção. 75 já tem 10, 65. 150 gostam de acerola, 200 gostam de manga e 300 gostam de laranja. Olha aqui, ó, 90 com mais 10, 100. Com mais 65, 165. 300 gostam de suco de laranja. 300 no círculo da laranja, menos os 165 que já estão aqui, vão dar quanto, gente? 135, né? 300 menos 165 aqui que a gente fez. 135 para jogar na laranja. Só que agora eu tenho um problema aqui, olha. A questão quer saber quem gosta de suco de manga e de acerola, ou seja, quem está aqui nessa interseção. Tem 10, só que eu não sei quantos tem aqui. Eu vou chamar aqui de X, ou interrogação, ou o que vocês acharem melhor, tá bom? E eu sei que... Cadê minha conta? Achei. Eu sei que é o seguinte, aqui no círculo da acerola eu tenho 150. Então aqui já tem 75, eu tenho que ter 150 juntando tudo. Não é verdade? 150 que gostam de acerola, menos 75, vão sobrar 75. Ou seja, 75 para colocar aqui. Aqui eu coloquei X. Eu vou colocar ele aqui em cima da linha para mostrar para vocês que está distribuído aqui nos 2 pedaços, certo? São quantos que gostam de manga? 200. 200 gostam de manga. Já tem 100 aqui, ó, no círculo da manga.
Então sobram 100. Esses 100 estão distribuídos ou gostando só de manga ou gostando de manga e acerola, certo? Então agora o que eu vou fazer aqui, ó? O inicial, o total de estudantes que a gente tinha lá na pesquisa eram 500, certo? Desses 500, 65 não gosta de nada, então eu já tenho que tirar eles daqui. 500 menos 65, 435 que gostam de suco, seja qual for o tipo de suco. O que é que eu sei aqui, ó? Que eu tenho, se eu somar todos esses valores aqui, ó, 135 mais 90 mais 10 mais 65, eu tenho os 300 que gostam de laranja. Com mais 100, com mais 75, eu vou ter 475. 300 da laranja, 100 aqui de preto e 75 de preto, né? 300 de laranja, mais 100, mais 75, 475. Então, tem 475 estudantes que gostam de suco. Mas espera aí, eu acabei de fazer 500, que era o total de entrevistados, menos os 65 que não gostam, e só deu 435. O máximo que eu posso ter ali dentro daquele círculo é 435. Se deu 475, é porque eu tenho repetidos. Igual na questão que a gente fez ali, ó, do PIC e do SBPC, que tinha os nomes que estavam nas duas listas. Então tem gente aqui, ó, que o nome está aparecendo duas vezes. São quantas pessoas? 475 menos 435. 475 menos 435, 40 pessoas repetidas. Ou seja, aqui, ó, esse X, ele vale 40. O X que eu escrevi ali vale 40. Então eu posso até substituir aqui agora. Vou tirar o meu 75 daqui e vou tirar o X daqui e o 100. Vou colocar o meu 40 aqui, que eu acabei de descobrir. 75, né, que tinha. Se eu tiro 40, sobra 35. 100, se eu tiro 40, sobra 60. Se vocês somarem todos aqueles valores ali, ó, vocês vão encontrar 435 direitinho. Agora fala para mim, quantas pessoas gostam de suco de laranja de manga e acerola? Quem gosta de manga e acerola ao mesmo tempo são essas pessoas aqui, ó. Ah, mas espera aí, aqueles 10 ali gostam de laranja. Uai, eles gostam de laranja, mas eles gostam de manga e acerola também, não gostam? Então, eles atendem a minha pergunta. Eu perguntei quem gosta disso. Eu não falei que era só disso, podia gostar de outra coisa também, mas tinha que gostar dessas duas coisas. Então, 40 mais 10 são 50 pessoas gostando aí desses dois tipos de suco. A nossa letra aí, ó, é a letra D, certo? Questão 25. O diagrama mostra a distribuição dos amigos de Leônidas, amigos do Friaça e dos amigos do Almir. Tem aí a imagem que daqui a pouco eu vou fazer aqui. São três os amigos apenas do Almir, são 6 os amigos do Almir, que também são amigos do Friaça. Amigos apenas do Friaça são 3 a mais do que todos os amigos do Almir. Amigos do Friaça e do Leônidas são dobro daqueles que são amigos, só são amigos do Friaça. E amigos apenas do Leônidas são a metade dos amigos que são apenas amigos do Friaça. É um texto assim maravilhoso para a gente terminar confuso. E veja a figura. A figura está aí para salvar a vida da galera. Então a gente tem aí 3 círculos. Ó. O primeiro círculo que é o do Leônidas, o segundo que é o do Friaça e o terceiro que é o do Almir. Eu vou colocar só as iniciais aqui, tá? Para dar uma adiantada para a gente, mas vocês têm ele aí impresso, então vocês estão vendo. Leônidas, Friaça e Almir. Agora a gente vai ler o texto
utilizando essas informações a nosso favor. 3 círculos, tá. Então vamos começar lá. Olha. São 3 os amigos apenas do Almir. Quem é amigo só do Almir está aqui, ó. Só dentro do círculo do Almir. 3. São 6 os amigos do Almir que também são amigos do Friaça. Então eles têm 6 amigos em comum. Então, aqui, ó. 6 amigos em comum. Almir e Friaça. Beleza? Vamos seguir. Amigos apenas do Friaça, ou seja, que está só aqui no círculo do Friaça, são 3 a mais do que todos os amigos do Almir. Eu já sei os amigos do Almir. É 6 aqui, 3 aqui, ou seja, 9. Se o Friaça tem 3 amigos a mais do que o Almir, é 9 mais 3. 9 mais 3, 12. Então tem 12 aqui só para o Friaça. Seguindo aí, amigos do Friaça e do Leônidas, ou seja, que está aqui no meio, são o dobro daqueles que são só amigos do Friaça. Amigos só do Friaça, 12. O dobro disso, 24, né? Dobro de 12, 24. Apenas amigos do Leônidas são a metade dos amigos que são apenas amigos do Friaça, ou seja, metade dos amigos só do Friaça. Quantos são? 12. Metade de 12, 6. Preenchi o diagrama. Agora a gente pode responder a pergunta. Com base nessas informações aqui, pode-se afirmar corretamente que a quantidade de amigos apenas do Leônidas, ou seja, 6, é o dobro da quantidade de amigos apenas do Almir. Isso é o dobro disso. É verdade? 6 é o dobro de 3, é verdade. Então, olha aí, ó, letra A é a nossa resposta. Não precisa nem me preocupar de ler as outras opções, porque a letra A já está certa, só vou poder marcar uma opção correta. Então, fechou aí, ó, maravilha. Agora a gente vai para a questão, deixa eu achar aqui qual é a próxima de álgebra, a questão 29. A questão 29, ela fala o seguinte. Questão 29 é uma questão enjoadinha também, viu, gente? Vou te enganar, não. Essa questão 29 e a 24 que a gente fez antes, foi 24, né? Foram as duas questões mais chatinhas do simulado, eu achei. Mas vamos lá. Questão 29. Em um orfanato foi feito um levantamento da situação familiar das crianças, ou seja, a quantidade de crianças que conheciam seus pais e familiares. Tinha lá um orfanato de crianças e foi feita uma pesquisa. Perguntou para cada uma dessas crianças se elas se lembravam, se elas conheciam os pais, se elas conheciam irmãos ou se elas não conheciam ninguém. Qual que era a situação de cada uma delas, que elas tinham de conhecimento. Constatou-se que 4% delas não lembravam de nenhum familiar. 8% lembravam-se de todos. 15% lembrava apenas dos pais, pai e mãe. Agora vamos para a questão 29. A questão 29 foi uma das que eu achei mais enjoadinha aí do simulado para resolver. A 29 e a 24 que a gente viu agora há pouco foram as duas que eu achei assim mais trabalhosas. A 29 fala assim: em um orfanato foi feito um levantamento da situação familiar das crianças, ou seja, a quantidade de crianças que conheciam seus pais e familiares. E aí teve o seguinte resultado: constatou-se que 4% delas não lembravam de nenhum desses familiares. 8% lembrava-se de todos os familiares. 15% lembrava apenas dos pais, pai e mãe. 13% apenas da mãe e dos irmãos. Sabendo que 40% não lembrava da mãe, pode-se afirmar que o percentual das crianças que tinham recordações do pai ou dos irmãos era. Então, assim, é um texto meio confuso, mas vamos aqui anotar as informações. Olha, o que falou aí? Vamos pegar quem lembra, tá? 8%
lembra de todo mundo. 8% todo mundo. 15% lembra do pai e mãe. 13% lembra da mãe e dos irmãos. Mãe e irmãos. 40% não se lembrava da mãe. Então vamos prestar atenção nessa informação. 40% não lembrava da mãe. Quem não lembra da mãe, pode ser que lembre do pai, pode ser que lembre dos irmãos, pode ser que lembre do pai e dos irmãos. Não lembra da mãe especificamente. Se 40% não lembra da mãe, o total são quantos por cento? 100%, né? 100% menos os 40% aqui, quantos eu vou ter? Eu vou ter 60%. 60% que lembra da mãe. Esse 60% aqui, ó, lembra da mãe. Isso que falou. Ah, e falou também que 4% não lembra de ninguém. Esses aqui, tadinhos, não lembram de ninguém da família deles. Beleza, todas as informações aqui. Vamos lá então. Olha. Sabendo disso aqui tudo, pode-se afirmar que o percentual de crianças que lembram do pai ou dos irmãos. Quer saber então qual que é a porcentagem de quem lembra do pai ou dos irmãos? Quem lembra do pai ou dos irmãos, pode ser que lembre só do pai, pode ser que lembre só dos irmãos, pode ser que lembre dos dois, mas tem que ter uma dessas coisas. Vamos lá. 8% lembra de todo mundo. Se lembra de todo mundo, incluiu o pai e o irmão, né? Então, 8%. Mais 15% pai e mãe, ou seja, o pai está aqui. Então, mais 15%. Mais 13% mãe e irmãos. Irmãos é o que a gente quer. Então, 13%. 40% não lembra da mãe, 60% lembra da mãe, né? Esses 40% que não lembram da mãe, como eu falei, pode ser que eles lembram do pai, pode ser que eles lembram dos irmãos, pode ser que eles lembram dos dois, pode ser que eles não lembram de ninguém também. O que importa é que da mãe eles não lembram. Se eles não lembram da mãe, eles são interessantes para nós, porque pode ser que eles lembram de alguém que nos interessa, certo? Então eu vou ter que contar com esses 40 aqui também, mais 40%. Aí eu vou fazer, ó, 8 mais 15 mais 13 mais 40. 8 mais 15 mais 13 mais 40 é igual a 76%. Quase acabamos. Ainda não acabamos, hein? Não marque os 76%. Por quê? Como eu disse, esses 40 aqui englobam quem lembra do pai, quem lembra do pai e dos irmãos, quem lembra dos irmãos, mas também inclui quem não lembra de ninguém. Porque se eu falo para você que não lembra da mãe, pode ser que não lembra de mais ninguém também, está incluído nesse grupo. Só que quem não lembra de ninguém não importa para o meu resultado, porque eu quero que lembre do pai e dos irmãos. Então, desses 76% aqui, ó, eu tenho que tirar esses 4 que não lembram de ninguém. Menos 4%. 76% menos esses 4% que não lembra de ninguém, 72%. Essa é a nossa resposta, que seria a letra C. Então aí, letra C do nosso simulado, beleza? E aí, para a gente fechar a parte de álgebra do simulado, a questão 30. A questão 30 fala assim, ó, uma escola realizou uma pesquisa sobre hábitos alimentares de seus alunos. Alguns resultados dessa pesquisa foram: 82% do total de entrevistados gostam de chocolate, 78% dos entrevistados gostam de pizza e 75% dos entrevistados gostam de batata frita. Eu tô logo no grupo de que gosta de tudo, viu? Me inclui aí no percentual de que gosta das 3 coisas, conta comigo.
Então, é correto afirmar que no total de alunos entrevistados, a porcentagem dos que gostam ao mesmo tempo de chocolate, pizza e batata frita é de pelo menos, então, o mínimo de pessoas que, assim como eu, gostam das três coisas é. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Estou trabalhando com porcentagem, correto? Então, eu tenho que pensar que o meu total é 100%. Nesse exercício aqui, eu nem usei o diagrama, não. Eu fiz sem diagrama. 100% entrevistado falou que 82 gostam de chocolate. Se 82 gosta de chocolate, são 18 que não gostam de chocolate. Não é verdade? 18 não pro chocolate. 100% dos entrevistados falou que são 78 gostando de pizza. Se apenas 78 gostam de pizza, então eu tenho que 22 não gostam de pizza, porque só 78 que gostam. Então, não para pizza aqui, para esses aqui. 100% dos entrevistados, menos. São 75 que gostam de batata frita. Se 75 gostam, obviamente, 25 não gostam de batata frita. Não é verdade? Porque ou você gosta ou você não gosta. Não tem um meio termo. Não tem jeito de você gostar desgostando. Gosta, não gosta, não gosta. 82 gosta de chocolate, 18 não gosta. 78 gosta de pizza, 22 não gosta. 75 gosta de batata frita, 25 não gosta. E aí, olha, vamos pensar comigo. Esses aqui, ó, 18, 22 e 25, não gostam de uma das coisas, não é verdade? Vou só fazer o diagrama para ilustrar aqui, olha. Chocolate, pizza e batata frita. Eu quero saber quem está aqui, ó. Quem gosta das três coisas. Eu já sei que esses 18% não estão aqui. Eu já sei que esses 22 não estão aqui e que os 25 também não estão ali, porque eles não gostam de uma daquelas três coisas ali, ó. Então, vamos ver o total dos que não gostam de alguma coisa? 18 com mais 22, mais 25. 8 e 2, 10, com mais 5, 15. Vai 1. 1 mais 1, 2, com mais 2, 4, com mais 2, 6. Ou seja, 65% não gosta de alguma das coisas. O restante vai gostar das três coisas. Achei minha resposta. Olha aí, 100% menos os 65% que não gostam de uma das coisas. 100 menos 65, 35%, né? 10, 9 e 0, pegou emprestado, resolveu 35%. Ou seja, quem gosta de chocolate, pizza e batata frita? 35%, no mínimo. É claro que pode ser que aqui tenha mais do que 35%, porque eles não foram específicos em relação aqui a essas quantidades. Mas então, pelo menos, a porcentagem dos que gostam ao mesmo tempo de chocolate, pizza e batata frita é de, pelo menos, no mínimo, de 35%. A nossa opção C. Então, o mínimo aí de pessoas que gostam das três coisas é a letra C, 35%. Certo? Vimos aí as nossas questões de álgebra. Na quinta-feira, a gente vai ver as de geometria do nosso simulado e também a aula de biologia. Eu vou dar uma pincelada aí no simulado. Como biologia são menos questões, eu ainda vou ver se eu vou fazer a correção do simulado e fazer mais alguma coisa. Mas na quinta vai estar a aula lá para vocês, tá bom? Até a quinta, gente.